nós vamos considerar uma função, por exemplo esta, vamos começar por uma função simples, uma função f que depende de uma variável vetorial, x, y, f depende de duas variáveis, x e y. Então vou ter aqui, por exemplo, um polinómio, x ao quadrado y mais x quadrado. E agora vamos falar da derivada parcial, está bem? Nós designamos, vamos escrever aqui em português primeiro, a derivada parcial de f em ordem a x, significa que nós estamos a estudar o comportamento desta função, estamos a estudar a forma como ela varia num ponto x, y na direção do eixo do x. Então vamos escrever assim, eu estou a estudar o comportamento de f na direção do eixo do x. Esta função está definida em R2, por isso vocês podem imaginar aqui um ponto x e y no domínio, e o que eu estou a fazer é estudar como é que a função se comporta ao longo desta direção. Ok. Como é que eu calculo a derivada parcial em ordem a x? Nós calculamos a derivada parcial em ordem a x considerando, vamos escrever aqui, consideramos y constante. E escrevemos assim, derivada de f em ordem a x, aquele de torto df dx, num ponto x, y, significa pegar nesta função que está aqui em cima, derivar pelas regras que nós tínhamos anteriormente, como se o y fosse uma constante. Então temos, eu derivo x ao quadrado y em ordem a x, mais a derivada do y em ordem a x, mais a derivada do x quadrado em ordem a x. A derivada desta primeira parcial em ordem a x dá 2xy, porque o y é como se fosse uma constante. A derivada desta parcial em ordem a x dá 0, exatamente porque o y é uma constante, mais a derivada desta última parcial em ordem a x, que dá 2x. Ok? Se eu for derivar agora a função em ordem y, vou escrever assim, a derivada do f em ordem y num ponto x, y, é derivar em ordem a y aquele polinómio que nós tínhamos há bocado, x ao quadrado y mais x ao quadrado. E agora vai ficar assim, nós estamos a derivar em ordem a y, portanto, agora o x é constante. Se eu estou a derivar em ordem a y, o x é constante. Então, a derivada desta primeira parcela é x quadrado. A derivada desta segunda parcela é 1. E a derivada desta parcela é 0. Eu assim calculei a derivada parcial da função em ordem a y. Ok, mais outro exemplo, um exemplo diferente. Suponhamos que eu quero considerar a função f de x, y é igual ao logaritmo de x menos y. Esta função tem um certo domínio, vamos escrever aqui, o domínio da função é o conjunto de pontos em R2, tais que o argumento é positivo. Então, quando o x for maior do que y, eu estou no plano R2, estou aqui a considerar a reta x igual a y, só quando o x for maior do que y é que esta função está definida. Se eu considerar um ponto no domínio, vou calcular a derivada em ordem a x. Então, a derivada em ordem a x da função num ponto x, y do seu domínio é, eu vou derivar em ordem a x o logaritmo de x menos y. Vou lembrar aqui as regras que estão no formulário. A derivada do logaritmo do u no formulário é u' sobre u.
Então, eu aqui estou a pensar neste x menos y como sendo u, portanto tenho aqui o u no denominador que é x menos y, já está. E agora, em vez de escrever o linha faz sentido quando eu tenho uma única variável, tenho uma variável real. Aqui tenho uma variável vetorial, que tem duas componentes, x e y. Não faz sentido escrever o linha. O que faz sentido escrever aqui no numerador é derivar o u, que é x menos y, em ordem a x. Porquê em ordem a x? Porque nos é pedida a derivada em ordem a x. Portanto, o que eu vou ter aqui é 1 sobre x menos y. Não é? Agora, derivar em ordem y. Derivada do f em ordem y, num ponto x e y, vai ser derivar em ordem a y o logaritmo de x menos y. Eu já sei que vai ficar, olhando agora para aqui outra vez, para esta expressão que nós temos aqui. O u vai-me aparecer no denominador, portanto, x menos y aparece no denominador, e no numerador aparece a derivada do u em ordem a y, porque eu estou a derivar em y. Portanto, o que eu vou ter é menos 1 sobre x menos y.